Vamos apresentar agora o módulo 3 do nosso curso, da nossa disciplina de Introdução à Educação à Distância. Vamos falar um pouco da história da EAD, mais alguns conceitos e a legislação pertinente à modalidade. Nossa aula vai ser baseada nos capítulos 2 e 3 do livro-texto. Em relação a definições da EAD, nós vimos na aula passada que vários pesquisadores têm definições que são semelhantes e importantes para a EAD. A gente cita algumas referências aí, que estão no nosso livro-texto, assim como também a definição do próprio MEC, através do decreto 5622 de 2005, que a gente vai voltar a falar dele quando a gente for falar de legislação. Então, basicamente, essas definições, elas versam sobre os principais elementos da educação à distância. A primeira delas, e a mais significativa, é a que envolve a distância física entre professor e estudante. Essa é a principal característica da modalidade. Também, um elemento que caracteriza a educação à distância é o processo de aprendizagem individualizado e independente, ou seja, o estudo é autônomo, tá certo? Cada um desenvolve o seu estudo, desenvolve o seu ritmo de maneira independente, porém, pode ser colaborativo, pode ser participativo. O processo de ensino e aprendizagem ele é mediatizado, ou seja, ele necessita de ter um canal de comunicação. Aí a gente está falando de EAD de maneira geral, não apenas EAD atual, que é baseada sobretudo na internet, mas a gente vai falar da história, vai falar de processos de EAD por correspondência, por teleaula, por rádio, ou seja, outros processos mais antigos que também eram mediatizados, ou seja, precisa de um meio para estabelecer esse processo. Há também o uso intenso de novas tecnologias de informação e comunicação, sobretudo as redes de computadores, a internet, celulares, e a comunicação ela é necessariamente bidirecional. Não pode apenas alguém estar falando e alguém estar escutando. Tem que ter realmente essa interação para que o processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, seja realmente efetivado. Falando um pouco da história da EAD, os livros classificam em gerações. A gente tem 5 gerações de ensino à distância, de educação à distância, desculpa, que começa desde o século XIX, quando foi registrado o primeiro curso por correspondência nos Estados Unidos, inclusive por educação superior. Essa é a primeira geração. O que marcou a primeira geração foi o estudo por correspondência, ou seja, a transmissão de conhecimento, o meio era a correspondência. No Brasil, já em 1904, alguns anúncios de jornais ofereciam curso de datilografia por correspondência. E os mais antigos, vão se lembrar do Instituto Monitor, em 1939, que começou suas atividades, e o Instituto Universal Brasileiro, que começou na década de 50. Eles faziam muita propaganda em revistas, sobretudo em revistas juvenis, acerca dos seus cursos por correspondência. E realmente muita gente, eu conheço muitos profissionais que deram seus primeiros passos na sua formação profissional a partir de cursos por correspondência, sobretudo os mantidos pelo Instituto Monitor e pelo Instituto Universal Brasileiro. A segunda geração, que foi marcada pelo rádio e pela TV, ela inicia-se, um dos marcos é uma primeira transmissão de rádio também nos Estados Unidos, uma universidade lá de Salt Lake, e também a Universidade de Iowa. Também, em 1934, quando a TV estava começando, a Universidade de Iowa já transmitia também seus primeiros cursos pela TV. No Brasil, em 23, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro começou a educação pelo rádio, e o Serviço Público de Educação também iniciou suas atividades em 36. Aí tem outros exemplos, o Instituto Universal Brasileiro, a Igreja Adventista, o SENAC também, cada um assinalado a sua época. Em 1970, a TV Cultura de São Paulo e a TV Educativa do Maranhão iniciaram as suas transmissões com programas educacionais. A gente também, muitos de vocês acompanharam ou sabem, já viram algum programa dos telecursos primeiro e segundo grau da Fundação Roberto Marinho. Em 1996, um grande programa chamado TV Escola do MEC distribuiu uma antena parabólica, uma TV e um videocassete para cada uma das 56 mil escolas do ensino básico do país. E também
foi criado em 96 a Secretaria de Educação à Distância do MEC, onde você teve um órgão oficial para fomentar essa modalidade. A terceira geração é marcada pelas universidades abertas, nasceram sobretudo na Europa, tá certo? No final da década de 60 e início da década de 70, e aí houve uma mudança significativa na organização da educação, já organizando alguns procedimentos tecnológicos e recursos humanos adequados à modalidade. Já se tinha uma preocupação não apenas transpor o modelo tradicional para a educação à distância, pegar o material que era utilizado em aulas tradicionais e simplesmente e transformar aquilo em aulas online ou em aulas via TV. Novas técnicas de instrução e teorização da modalidade de ensino, ou seja, começou-se realmente a ter procedimentos adequados à modalidade. Né? E claro, também isso essa expansão provocou uma grande redução de custos para os alunos. Aí a gente tem um grande exemplo com a Universidade Aberta do Reino Unido, ainda hoje, ainda milhares de alunos. Em 2005, no Brasil, foi criada a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, que é a estrutura na qual o nosso curso está vinculado, ao Programa de Administração Pública, que por sua vez a UAB, e destaca-se não apenas a promoção de curso de graduação, outros níveis, e também há um fomento à pesquisa. A quarta geração é uma geração marcada pela teleconferência. Já tinha um interesse maior de instituições de professores, que até então não olhavam com certo descrédito e desprezo para a EAD. E o que acontece? Você passou a ter teleconferências, aulas remotas em tempo real, isso replicando um pouco do modelo tradicional. O professor dava uma aula para uma câmera de vídeo que estava sendo transmitido naquele momento para milhares de pontos através de satélite. Em 70 e 80 tinham as audioconferências, as aulas via sinais de rádio, e em 1990 as videoconferências a partir do uso de transmissão via satélite. Em 96 a LDB já considerou o uso de teleconferência como um elemento idêntico, similar à forma presencial. E aí já se verificou um aumento da oferta de pós-graduação feita por teleconferência. E hoje você tem realmente muitos cursos preparatórios, redes nacionais, cursos preparatórios para concursos. Você tem algumas redes que têm uma presença nacional e algumas universidades particulares também utilizam ainda bastante dessa modalidade. E aí a gente chega na quinta geração, que é uma geração caracterizada essencialmente pela presença dos computadores e da internet. Há um grande desenvolvimento da modalidade, acompanhando isso, também uma dependência de tecnologia. Por exemplo, a gente não poderia pensar em EAD hoje, a própria UAB, se a gente não tivesse uma estrutura de redes adequadas, embora ainda com uma velocidade aquém do desejado, mas a gente não poderia pensar em uma evolução sem a infraestrutura tecnológica, sem o barateamento dos computadores, sem o barateamento das conexões de banda larga, sem o barateamento dos equipamentos. Então, basicamente, essa geração baseia-se na utilização de redes de computadores e nas estações de trabalho multimídia. Também é importante o uso da multimídia para a gente poder exatamente fazer o que a gente está fazendo agora, vendo um vídeo, assistindo uma aula que foi pré-gravada. E aí esse momento possibilita o desenvolvimento de novas ideias a respeito de como organizar a EAD. A gente vê, por exemplo, algumas iniciativas como o Coursera, que é um site internacional que já congrega as principais instituições do mundo. A USP também está entrando nessa, de oferecer cursos online massivos, ou seja, um público muito grande. E o que acontece é que a gente está tendo realmente uma disseminação por conta do aparato tecnológico disponibilizado. Outra coisa que a gente gostaria de destacar é o surgimento das comunidades virtuais de aprendizagem. Nessas comunidades são fortalecidas as formas de comunicação, de colaboração entre os diversos atores da atividade. E aí amplia significativamente as fronteiras da construção, da difusão de conhecimento. É um conceito muito interessante chamado comunidades virtuais de aprendizagem. As pessoas remotamente localizadas interagem, colaboram e constroem o seu conhecimento de maneira coletiva. Outro termo surgido com essa quinta geração é o termo chamado do inglês, Blended Learning, que é
o aprendizado misturado, uma combinação de diversas formas de ensino-aprendizagem. Você pode ter, por exemplo, um curso blended, que a gente chama, é um curso que vai ter um momento presencial, um momento com teleaula, um momento com videoaula, um momento com chat, com fórum, ou seja, há uma mistura de várias tecnologias e vários procedimentos para facilitar a aprendizagem. E isso vem com a perspectiva de exatamente de efetivar ainda mais, interiorizar o ensino, dentro de uma perspectiva construtivista de aprendizado em colaboração. Há uma convergência, claro, de texto, áudio e vídeo em uma única plataforma de comunicação. A gente, né, converge para um mesmo ambiente. A gente não tem, por exemplo, um ambiente para teleconferência, um ambiente para leitura de texto, um ambiente para assistir vídeo. Não, a gente está concentrado tudo no ambiente, né, como esse que vocês utilizam como Moodle. E o que é que vem por aí? Já há uma série de avanços significativos e exemplos de como tornar as redes sociais mais um instrumento de ensino. Tá? Eu vou colocar na tela o endereço de uma rede social educacional que foi criada especificamente baseada no conceito de rede social, mas com finalidades educacionais. É um produto nacional. Mas você já tem, por exemplo, diversos ambientes interagindo com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, de maneira a promover também, aproximar essas redes sociais à aprendizagem virtual, tá certo? Então, realmente é um passo significativo que está se dando nesse momento de evolução. Como eu falei, pessoal, aqui é o Redu, é um ambiente virtual de aprendizagem que incorporou os conceitos de rede social educacional. É interessante depois vocês fazerem uma visita, se quiser fazer um cadastro lá para navegar entre os cursos disponíveis. Um outro site que a gente indica é o Veduca, é uma iniciativa também interessante, tem vários cursos online também, inclusive com emissão de certificado, né? São 276 cursos, alguns cursos de instituições internacionais, como universidades americanas e europeias, com legenda os cursos também. Tá? Então vale a pena depois vocês vivenciarem também essa experiência. Sobre a legislação, existem vários instrumentos legais que regulam a modalidade no Brasil, tá? E a gente destaca essencialmente dois que são os mais importantes, né? Mas no próprio MEC, lá você tem a legislação da educação à distância, ela já é um pouco extensa, mas esses dois, tanto a LDB, sobretudo no seu artigo 80, que estabeleceu, né, a modalidade, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação de 96, e o decreto que a gente já falou, o decreto 5622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamentou o artigo 80 da LDB, que é o artigo que fala sobre a modalidade. Nesse decreto, o primeiro artigo vai logo definindo a modalidade. A gente já falou também, a gente diz que a educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa é a definição oficial da EAD. A gente já falou rapidamente, mas a gente pretende falar um pouco mais da UAB, né, que foi uma iniciativa de 2006, decreto 5.800, criou a Universidade Aberta do Brasil, que na realidade não é uma universidade física, estrutural, tá certo? Ela tem lá seus coordenadores, né, vinculados à CAPES do MEC, mas a Universidade Aberta do Brasil, na realidade, é como se fosse um consórcio de várias instituições públicas, estaduais, federais e municipais, com o objetivo de oferecer cursos de nível superior para a camada da população que tenham dificuldade de acesso à formação universitária. E aí, a essência da Universidade Aberta do Brasil é a educação à distância. Como a gente falou, foi instituído pelo Decreto 5.800, para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país. Esse é o propósito da Universidade Aberta. Você tem já diversas instituições que aderiram
a esse consórcio, né, a OAB, de maneira a oferecer de maneira crescente, né, novos cursos superiores e também de pós-graduação. Ela tem como principal característica, como a gente já falou, o incentivo à modalidade da EAD nas instituições públicas e também apoia pesquisas em metodologias inovadoras, ou seja, o que estiver sendo pesquisado que for interessante para uso na EAD, né, a Universidade Aberta ela tem recursos para apoiar, tá certo? O sistema também propicia uma articulação. Outro diferencial é que você tem, por exemplo, um material que é produzido na Universidade Federal de Santa Catarina é utilizado por nós nesse curso aqui. O material que a gente estiver utilizando aqui, estiver produzindo aqui, pode ser utilizado por outra instituição. Então, realmente há uma interação, uma efetivação de parcerias nos 3 níveis, né, federal, estadual e municipal, e assim como outras organizações também, algumas fundações e institutos que também participam da OAB. E a ideia é viabilizar, né, sempre mecanismos alternativos para o fomento, a implantação e a execução de cursos de graduação e pós-graduação de forma consorciada. Aí está o endereço da OAB, oabcaps.gov.br, e também tem lá uma série de informações para vocês, caso vocês queiram aprofundar. Bom, e aí a gente queria chamar a atenção, para concluir esse momento, a gente queria chamar a atenção de alguns textos, tá? Um texto de Moran, da Universidade de São Paulo, que é Educação à Distância, um texto de Lin Alves e Carolina Nova, Tempo, Espaço e Sujeitos da EAD, e um ensaio sobre educação à distância do Brasil, de Belloni. Os 3 links estão postos aí também, a gente coloca esses links também no site, para que vocês possam fazer uma leitura complementar que realmente vale a pena visitar, vale a pena ler. Eles tratam de maneira bastante acadêmica e científica e, de certa forma, numa linguagem de fácil também, ao mesmo tempo, uma linguagem de fácil entendimento, a educação à distância. Finalmente, nós temos a ABED e a ABRAED, que são entidades que congregam empresas e instituições que cuidam da EAD no país, contendo também dados estatísticos da modalidade aqui no Brasil.